E aí, turma, tudo bem por aí? Que legal! Então, vamos estudar hoje Anitta Malfatti, tá? Essa grande artista aí brasileira que marcou a nossa arte com seu talento e foi muito importante aí nesse processo de identidade, quando a nossa arte ela começa a ter essa identidade própria, tá? Bom, para começarmos, vamos lá para o nosso livro na página 48, tá? Vamos lá? Diz o seguinte. Tudo bem? Vamos lá? Então, outro fato importante para a arte brasileira aconteceu em 1917, quando a artista Anitta Malfatti, após voltar de seus estudos na Alemanha, expôs seus trabalhos expressionistas em São Paulo. Assim como os artistas expressionistas alemães, ela usou cores fortes, linhas curvas e figuras deformes em suas obras. Então aí um pouquinho sobre o trabalho da Anitta Malfatti, né? A técnica, sua técnica era expressionista e vai falar aí sobre a importância da Anitta, coisa que a gente vai destacar um pouco mais à frente, tá? Ainda mais. E ainda na página 48, a gente vai ter aqui um pouquinho sobre a biografia dessa artista, tá? Então vamos lá? Nasceu em 1899, em São Paulo. Sua mãe era pintora e deu a ela as primeiras aulas de arte. Mesmo podendo utilizar somente a mão esquerda, por ter nascido com uma atrofia na mão direita, o talento da artista para a pintura era notável. Aos 22 anos, foi a um curso de arte em Berlim, na Alemanha, onde conheceu pinturas expressionistas. Em 1917, fez uma exposição em São Paulo, que ficou conhecida como o marco inicial do movimento modernista. Anitta morreu em São Paulo em 1964, mas deixou aí a sua marca na história brasileira, tá? Bom, queridos, então vamos destacar aqui alguns pontos da biografia dela, tá? Nasceu em 1889, faleceu em 1964. Ela foi essa artista plástica brasileira e aí ela mostrou toda a sua genialidade ao trazer obras com essa característica expressionista, tá? Em São Paulo, na exposição ali em 1917, que para muitos foi considerado como o grande início do modernismo brasileiro, tá? Bom, deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Então, aqui nós já vamos ver um pouquinho sobre alguns pontos interessantes aí, alguns pontos difíceis também da carreira da Anitta Malfatti, que foi a crítica do Monteiro Lobato sobre a arte expressionista, publicada no jornal Estado de São Paulo, intitulada Paranoia ou Mistificação, serviu de estopim para o movimento modernista no Brasil. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho aqui, vamos voltar na biografia da Anitta Malfatti. Bom, ela era a segunda filha do casal, né? Samuel Malfatti e Beth Krug. E aos 3 anos foi constatado aí que ela tinha esse problema de atrofia na mão direita. E aí eles viajaram para a Europa, para a Itália, onde os resultados não foram tão animadores, mas a Anitta ela teve que desenvolver aí sua genialidade com a mão esquerda. E aí ela teve uma ajuda de uma governanta inglesa que foi fundamental nesse processo de adaptação da Anitta, né? Então, e aí um pouco mais tarde, já jovem, né, ela viaja para a Alemanha e com as primas, onde lá ela tem um contato com as obras expressionistas, tá? E aí ela se matricula no ateliê do artista Fritz Burger, e aí também na Academia Real de Belas Artes de Berlim, e lá ela tem aí toda a sua formação nessa Academia Real de Belas Artes de Berlim. E aí ela volta para o Brasil em 1914 com planos, né, de ganhar uma bolsa de estudos, só que devido à Primeira Guerra Mundial, seus planos são frustrados, né? Mas aí, depois o tio dela ela vai financiar uma viagem para ela aos Estados Unidos, onde ela vai ficar morando lá durante 2 anos, e ela se matricula na Art Students League,
sobre a orientação de Homer Boss. E aí depois ela volta ao Brasil em 1917. Aí sim, ela expõe aí os seus quadros, 53 quadros, e aí foi um evento de muito sucesso e tal. Só que tem um porém, tinha um crítico de arte, um, um, um grande escritor nosso também, da nossa história, muito importante na nossa literatura, que é o Monteiro Lobato. Só que o Monteiro Lobato, ele não aliviou críticas a essa exposição, tá? Muito devido ao contexto brasileiro, que estava muito ligado à arte realista de Almeida Júnior. Então, para se romper com essas questões estéticas aí, artísticas, teve realmente os artistas tiveram essa barreira aí, digamos assim, em relação ou vinda da crítica, né? Uma resistência, toda essa sociedade artística daquele momento, daquele instante, daquele período aqui no Brasil, tá? Bom, e aí o Monteiro Lobato, ele, através de uma coluna no jornal Folha de São Paulo, ele vai e coloca esse título aí, né? Paranoia ou mistificação. Ele fala que a Anita Malfatti ela foi influenciada pelo cubismo de Picasso e de seus amigos. E aí a Anita Malfatti sofre aí, porque houve uma repercussão muito grande e até os quadros que tinham comprado dela nessa exposição foram devolvidos de novo. Então a Anita ficou muito triste e tal. Só que ela teve o apoio dos seus amigos como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e vários outros artistas aí que depois se tornam fundamentais também nesta ruptura, também nesse começo, nesta identidade que o Brasil vai adquirir aí artisticamente, tá? Então eles se sensibilizam com a situação de Anita Malfatti, a convidam e eles, com essa exposição, eles tiveram assim aquele insight, aquela ideia de fazer um evento muito grande, um evento para abalar toda a sociedade e também marcar aí o início de uma nova era, um novo momento da arte brasileira. Então, convidaram a Anitta participou da Semana de 22 e ela participou com 22 quadros, 22 telas, e aí, entre as mais comentadas, tem o Homem Amarelo de Anita Malfatti, que depois a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Então, essa é um pouco, né, da história da Anita Malfatti, esta artista incrível, tá? E aqui vai falar um pouco mais no texto sobre essa participação da Anita, né? Ela participou da Semana de 22, ao lado de Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menor Del Picha e o grupo que é chamado Grupo dos Cinco, tá? Então, durante toda a Semana de Arte Moderna de 13 a 18 de fevereiro de 1922, o saguão do Teatro Municipal de São Paulo esteve aberto com obras de Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro e Herbert Bachelet, entre outros. Então foi um evento importantíssimo na nossa história, tá? Bom, e aqui vou mostrar para vocês agora alguns quadros da Anita Malfatti, tá? Então nós temos aqui a Estudante Russa, de 1915. Nós podemos observar as linhas, né? As linhas distorcidas, as cores também, as cores fortes, tá? Do expressionismo. E aí vamos ver outra, temos também a Mulher de Cabelo Verde, de 1917. Então eram obras que não condiziam muito com o padrão daquele período aqui no Brasil, tá? E aqui temos o famoso Homem Amarelo, tá? Então nós temos aí tom sobre tom, tá? Então assim como o Picasso também, que teve a sua fase azul, a Anita Malfatti também teve aí esta ideia genial de produzir o Homem Amarelo. Aí nós podemos... E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem observar aí os tons? Bom, o título da obra já indica, né, que os tons que vão estar aí, eles vão ser uma escala do amarelo, tá?
Ok. Então aqui nós temos O Homem de Sete Cores, de 1915. Outra obra dela é A Boba, também de 1915. Bom, queridos, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí um pouco da história dessa grande artista, grande pintora brasileira, Anita Malfatti. E para finalizarmos, nós temos aí uma atividade na nossa página 49, tá? É uma atividade bem legal, bem interessante, tá? O que você vai fazer? Você vai escolher uma cor, tá? E representar uma cor para representar um sentimento que você admira, tá? Aí pode ser, por exemplo, o amor, a felicidade, ou a paz. E aí você vai pintar o seu rosto com essa cor, tá? Legal! E aqui embaixo, agora você vai se olhar no espelho e você vai fazer um autorretrato bem expressivo que representa o sentimento que você escolheu, tá? E aí, depois de pintar, você vai tirar uma foto e vai blá, 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 blá. Depois vai colar aqui nesse espaço, tá certo? Da página. E depois vai mostrar pra gente, vai me mostrar, tá? E aí, que tal? Vamos fazer esse trabalho bem legal? Bom, galera, é isso. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um abração!